Meus amados irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor e quero agradecer a Deus por esse dia que o Senhor nos concede, pela sua infinita misericórdia, pela sua bondade. Nós estamos mais um dia na presença do Senhor. Eu quero trazer uma palavra de reflexão nesta manhã. A unção que faz a diferença. Nós estamos estudando na lição deste último, os livros de 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel e 2 Samuel, que diz o título da lição: O governo divino em mãos humanas. E me despertou alguns requisitos que nós devemos observar na nossa vida. É bem verdade que nós vivemos uma vida agitada, corrida, uma vida de trabalho, de labor, de luta, e muitas das vezes não dá para a gente preparar aquele sermão, Não dá para preparar aquele estudo sistemático, buscando o conhecimento na exegese da palavra, a interpretação e a colocação também, e enfim, dentro do seu propósito, para aplicar no dia de hoje para a igreja. Mas nós entendemos que cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, tanto da parte ministerial quanto da parte da igreja que serve a Jesus. Visto que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ou seja, ela corta e ela entra e penetra até a divisão da alma. Ali a Bíblia diz que ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos. Mas o que eu quero trazer dentro desse tema é que nós, olhando para o livro de 1 Samuel, nós encontramos que no capítulo 16, o Senhor, ele mostra bem claro para Samuel que ele tem que estar atento à voz do Senhor e não à voz do homem, porque já era um período já passado em que o Senhor já tinha se aborrecido com Saul. E agora entraria em cena a vida de Davi, o rei que Deus estaria estabelecendo um concerto com Israel, Devido à promessa que Deus tinha para com Israel, que não desampararia. E a Bíblia diz que no capítulo de número 16, do versículo 1 de 1 Samuel, está dizendo aqui, Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dós de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei.
É aqui que eu quero dar seguimento à minha reflexão. Deus já tinha determinado, já tinha colocado ponto final na vida de Saul. Não ia entrar no mérito da questão, mas era para Samuel ir à casa de Jessé e somente ouvir a voz de Deus. Note bem, meus amados, que ouvir a voz de Deus precisa ter algumas qualidades. E é isso que eu quero trazer nesta manhã. Dentro desse propósito da unção, que ela faz a diferença, Deus traz qualidades separadas a cada um daqueles que ele coloca a sua unção. E aqui está. Primeiro ponto. Quando a unção faz a diferença. Nós olhamos lá para Lucas no capítulo 4, verso de número 18, 19 e 20, 21 e 22, né? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia que Jesus, ele chega, né? Ele chega e logo quando ele chega, alguém já identifica dentro da sinagoga. Chegou alguém diferente. Alguém a qual tinha uma unção diferenciada. A ele foi dado o livro. E a Bíblia diz que ele leu o livro segundo escrevendo já o profeta Isaías no capítulo 50, no capítulo 61. Diga-se de passagem que o Espírito do Senhor era sobre ele e que tinha ungido, olha lá, ungido, para que ele evangelizasse, pregasse a palavra, anunciasse, né, libertação aos oprimidos, aos presos, a curar os enfermos, enfim. A Bíblia diz que tudo isto foi dado por consequência da perseguição dos próprios irmãos de Jesus. Ainda ele não tinha sido glorificado. Imagine vocês e note, meus amados, que nós estamos aqui dentro de um contexto conturbado, vivendo uma apostasia terrível no meio dos evangélicos e no meio da nossa sociedade. Nós estamos vivendo momentos em que só a unção é que faz a diferença. Se você tem a unção de Deus, preserve ela. Se você foi ungido um dia para pregar este evangelho, para anunciar essas boas novas, seja grato a Deus e honre o teu ministério. Porque tudo tem um propósito. Ali era um propósito perante aquela sinagoga, para manifestar as obras. Tanto é que depois que Jesus saiu da sinagoga, muitos o acompanharam e foram curados, libertados, socorridos, porque o plano de Deus não é em vão. Segundo ponto, para curar os oprimidos, né, e restaurar, tirar daquela fúria do inimigo que era oprimidos. A unção, ela faz a diferença dentro desse propósito, para um trabalho específico.
Terceiro ponto, que a unção faz a diferença. Abrir os olhos material e os olhos espiritual. Porque note bem que João, quando escrevendo ali no capítulo 9 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e 39, ele mostra ali um plano de salvação já dentro do contexto histórico de Israel, que era tirar uma cegueira material, e também junto da sua visão material colocar uma visão espiritual, né? Porque quando ele chegava, ele nunca queria fazer nada sem antes as próprias pessoas decidirem o que queriam que ele fizesse. Porque uma coisa é você barganhar os dons de Deus, o ministério que Deus te deu. É fazer troca, é vender. Não. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Então ele não queria somente fazer um movimento para que a sua fama percorresse, mas ele queria que a sua fama percorresse através daquilo que fosse feito em cada vida individual para a glória de Deus Pai. Então eu louvo a Deus, porque Jesus tinha uma unção diferenciada, que não precisava fazer mercadoria dela, não precisava fazer negociação dela, mas aonde estivesse, Deus estava confirmando. Em quarto lugar, a unção que faz a diferença era para proclamar também o ano aceitável do Senhor. Lá em Isaías capítulo 61, verso 3, né? Ele fecha que o ano aceitável do Senhor era aquele ano, era o presente, era o momento, era a hora, e não poderia perder tempo. Depois ele fecha como para cumprir em nossas vidas a palavra de Jesus, que diz lá em São Mateus capítulo 11, o verso 25 e ao 30, né? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O Senhor deu poder a Jesus, deu essa unção diferenciada, para que todos aqueles que viessem a Ele, oprimidos, cansados, tivessem alívios, tivessem um dia de paz, um dia de alegria, de bonança. E é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Então, esses 5 requisitos para que a nossa unção ela ultrapasse os limites dessa vida natural, desse contexto de vida que vivemos, nós temos que aplicar primeiramente em nós, com confiança. Não podemos ser o que não somos. Não pode. Você tem que ser o que você é, aonde Deus quer que você seja. Note que o capítulo 16 fala lá, 1 Samuel, que Samuel queria ungir o primeiro que chegasse, pela sua vista linda, homem forte, bonito, né? Atraente,
guerreiro, tinha todas as suas qualidades, mas não tinha unção, né? Abinadab, Samá, e passaram todos os 7. Quando ele disse, acabaram-se os mancebos, Jessé disse, não tem o menor. Então a unção, ela sempre trabalha, do menor para o maior. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, e daqui eu não sou. Né? Jesus disse, né? Quem quiser ser o primeiro lá no reino, seja como essa criança. Apresentou uma criança, tem que se tornar como uma criança. Davi era uma criança, mas ele tinha uma unção diferenciada. Naturalmente, ele já vivia uma unção diferenciada. Se você tem essa unção, preserve essa unção. Ele tinha humildade, ele tinha zelo, ele tinha respeito, ele tinha trabalho, ele tinha coragem e ele tinha temor a Deus. Meus amados, sabe que a sua vida, ela mostra a sua estrutura. Deus conhece a sua estrutura e sabe trabalhar com cada um de nós, como somos e como vivemos. Que Deus abençoe e tenha um bom dia e fique na paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai.